Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Você sabe que segunda-feira, para quem participa de uma semana de oração, para você que vem é sempre um desafio pensar se vem ou não na segunda, né? Porque começou o dia de trabalho, voltou a rotina, e para o pastor que é convidado é sempre um drama. Será que o pessoal vai? E a gente fica assim, Senhor. E quando vocês estão aqui agora, é uma cena tão bonita, eu fico muito feliz. Louvo a Deus de coração porque você escolheu estar aqui hoje. Não porque eu estou aqui, mas porque eu quero dividir algo tão bom com você hoje, algo tão especial da Bíblia. E eu queria fazer menção a essa música do Rodriguinho, que você cantou agora, do Daniel Salles, né? A Oração da Madrugada. Ela fala muito assim: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu vou entrar no silêncio para ouvir a voz de Deus. Eu lembrei de uma historinha da Madre Teresa de Calcutá. E essa história está numa biografia, e diz a biografia que a Madre orava bastante, rezava bastante, durante muito tempo, muitas horas, ajoelhada, rezando, falando com Deus. E aí um dos bispos se incomodou com tanto tempo que ela ficava em oração e perguntou a ela: Madre, o que a senhora tanto fala com Deus? E ela disse assim: com Deus eu não falo nada, eu só escuto. E aí ele ficou incomodado. E perguntou assim: se a senhora só escuta, o que tanto Deus fala com a senhora? E ela disse assim: Deus comigo não fala nada não, Ele só me escuta. Ela estava dizendo que a oração era muito mais do que as palavras. Ela estava na presença de Deus. E ela podia ali ser escutada e escutar o próprio Senhor sem ter que falar muita coisa. Interessante a gente entrar na presença de Deus. Às vezes, de tanto falar, a gente perde a presença. A gente fala tanto e deixa de escutar o que Deus tem para falar. E hoje eu queria de verdade que Deus falasse contigo mais uma noite. Porque eu vou traduzir aqui de maneira bem simples, ao ponto, um convite de Deus para a nossa vida. No sábado a gente falou sobre o chamado ao reino de Deus. O discípulo que aceita seguir porque tem o reino de Deus para descobrir, o reino de Deus como uma realidade espiritual. A gente não fala de uma mensagem nessa comunidade que é de uma mensagem que só serve para pós-morte, para quando você morrer ou para você ir para o céu. A gente está falando de algo que acontece aqui e agora. A vida acontece aqui e agora. A vida e a abundância é para hoje, é para esse momento. Ontem eu falei um pouco sobre as fogueiras, né? O convite ao perdão, o convite à graça de Deus, que o discípulo tem que aprender que o caminho do justo não é o caminho de quem nunca erra, mas é o caminho de quem sempre aprende a se arrepender. Sempre aprende a se arrepender. E essa é a lição que Pedro traz. Ontem alguém me parou lá fora e falou uma frase tão bonita para mim. Falou: pastor, aquela fogueira de Pedro, a fogueira revelou o pior de Pedro, mas revelou o melhor de Jesus, o melhor de Cristo. Ela revelava o pior do pecador, mas o melhor de Jesus, aquele que perdoa o tempo todo. E eu estou muito feliz de dar sequência hoje com um tema chamado Um Chamado à Família de Deus. Por que a família de Deus? Porque antes de a gente ser discípulo, antes da gente imaginar o que é seguir a Jesus e ter compromisso com Jesus, e a fala de Jesus é tão dura para os discípulos, ele diz assim: se você quer me seguir, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo diariamente e me siga. Eu vou falar disso no último dia, lá no sábado. No sábado eu vou falar sobre o que é tomar essa cruz diariamente, negar a si mesmo e seguir, que é o último chamado, que é quando você assume essa cruz e o compromisso de ser de Jesus integralmente. Mas antes disso, você tem que entender que o reino de Deus está acontecendo, que há perdão para você e que você é filho. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Antes de ser discípulo, antes de ser servo de Deus, nós somos filhos de Deus. E essa mensagem impactou profundamente a minha vida. Impactou profundamente a minha jornada espiritual. Quando eu descobri, entendi espiritualmente, acreditei e fui convencido pelo Espírito Santo de que eu era filho de Deus, isso mudou radicalmente a maneira que eu lido com a igreja, com a minha espiritualidade, com a expectativa de Deus sobre mim. Mudou completamente. Eu posso dizer a vocês que eu descobri um caminho de mais significado espiritual quando eu entendi que eu sou filho de Deus. E eu queria falar um pouco disso com vocês hoje. O que é ser filho. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia. Nós vamos ler um texto, apenas um texto juntos, e no final nós vamos voltar nesse texto. Então, abre nesse momento sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 4 em diante. Eu não vou estudar propriamente
Gálatas, mas o tema da filiação, através de uma parábola muito conhecida. Mas esse texto eu quero introduzir com você. Queria dizer, antes de você procurar, e pode abrir, Gálatas 4, 4 a 7, que hoje o pastor André me deixou caminhando. E, pastor André, eu caminhei 6,5 quilômetros. E minha média caiu drasticamente por quilômetro. Estou muito feliz. Eu estou quase acreditando que eu vou correr a São Silvestre. Caiu muito bem. Eu comecei com 11 minutos, já estou fazendo 9. Daqui a pouco vou cair para 8, 7. Me segura, Rogério. Me segura, mozão. Me segura. Aliás, eu tô me sentindo muito em casa aqui, assim. Acho que vocês já perceberam, né? Poucos lugares, já falei isso sábado, poucos lugares eu me senti tão em casa, assim. Geralmente semana de oração, você vai conhecendo a igreja tão devagar. Estou muito feliz de poder estar tão à vontade com vocês. Gálatas 4, 4 a 7. Diz assim, ó. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então Deus mandou Jesus para que a gente fosse adotado como filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba Pai, ou Paizinho, meu papai. Assim você já não é mais o que está escrito aí? Escravo ou servo, você já não é mais escravo. A palavra para escravo, doulos, ou servo, é a mesma palavra na Bíblia. Não é uma escravidão como aquela que a gente conhece na América do Sul, no continente americano. É uma escravidão que eles eram servos, tinham seus senhores, eram bem tratados, serviam na casa de alguém, mas a palavra aqui é a mesma, escravo ou servo. Então você não é mais servo ou escravo, você é o quê? Filho. Você é filho. E por ser filho, Deus também te tornou o quê? Herdeiro. Isso aqui é a verdade mais linda de hoje. Nós não somos primariamente escravos ou servos de Deus. Antes de servirmos ao Senhor, antes de escolhermos ter uma experiência de servir a Deus, e muitos estão aqui numa jornada, o pastor André gosta de falar sobre a jornada, ele já me falou que ele tem pregado nessa direção há alguns anos com vocês, que a vida é uma jornada, já não sou quem eu era, mas também não sou ainda quem eu quero ser, eu estou num processo. Alguns estão num processo aqui de descobrir essa filiação. O que representa eu ser filho de Deus? Talvez tenha aqui visitado hoje pela primeira vez essa noite. Eu estou vendo alguns rostos que eu não vi ontem e não vi no sábado. Então, o que é ser filho de Deus? Para alguns é descobrir. Para outros é revisar, é relembrar. Puxa vida, eu tenho que lembrar que eu sou filho de Deus. Porque talvez eu esteja vivendo como um servo. Não mais como filho, não como herdeiro. Então, é disso que a gente quer falar hoje. Eu vou ler mais alguns textos, não precisa abrir. Romanos 8,16 vai dizer o seguinte. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Olha o que essa verdade diz. É o Espírito Santo, é algo sobrenatural, que testifica, que dá testemunho no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É Ele que diz, Claudinha, você é filha de Deus. Por você mesmo, você talvez não descubra isso. Mas quando o Espírito te revela, por isso eu creio na conversão sobrenatural das pessoas, quando há um toque do Espírito Santo, alguns aqui já sentiram esse toque, eu louvo a Deus por isso, outros estão sentindo, mas em algum momento o Espírito Santo te encontra e fala assim, puxa vida, eu entendi que Deus é o meu Pai, e isso é espiritual, e a Bíblia está dizendo, é o Espírito Santo que testemunha no seu espírito, dizendo que você é filho. E 1 João 3,1 diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Há uma confirmação constante na Bíblia de que nós somos filhos de Deus. E João 15,15, também não precisa abrir, eu só vou ler para você, diz assim, ó, Jesus falando para os discípulos, eu já não chamo vocês de servos, de escravos, de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei com vocês. Jesus tinha uma relação com os discípulos de amigo. Para entender isso, a gente tem que entender uma coisa, uma verdade. Todos vocês que estão aqui nessa noite, inclusive o pastor que vos fala, todos nós chamados nessa noite, temos um DNA a cumprir. Nós fomos criados e chamados para ser pessoas semelhantes a Jesus Cristo. A Bíblia, ela não permite outra percepção de propósito de vida, a não ser sermos pessoas segundo a imagem do Filho Jesus Cristo. Isso está lá em Romanos 8,28, quando diz,
Deus age em todas as coisas, cooperando para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí está ali. Então, qual que é o propósito de Deus para aquele que foi chamado por Ele? Aí ele diz embaixo, aqueles que vão ser transformados, foram predestinados, olha que palavra difícil, né? Receberam um predestino para serem a imagem de seu Filho. Aí o texto explica, para que Jesus seja o irmão primogênito de muitos outros irmãos. Traduzindo, para que Jesus seja o irmão mais velho e nós sejamos irmãos de Jesus. Então, Deus é Pai, Jesus é o irmão mais velho e nós somos todos irmãos da mesma família. Essa é a riqueza da Bíblia. Então, sabendo isso, eu quero ler com você agora a parábola de dois irmãos que lidam com o pai. Você já conhece a parábola, eu vou tomar um tempo nela, bem breve. A parábola do filho pródigo, dos dois irmãos que servem o mesmo pai. Então, abra, por favor, em Lucas 15, verso 11. Eu fiz essa introdução sobre filiação para que você possa entender como a Bíblia é firme e clara em dizer que nós somos filhos de Deus. E você veio aqui nessa noite para se lembrar disso. Agora eu quero te perguntar que filho você é. Se você é o filho mais velho ou o filho mais novo. E você já conhece a história. Se você nunca conheceu essa história, eu vou ter que contar rapidamente para você. Lucas 15, a partir do verso 11. Deixa a sua Bíblia aberta. E para ser mais rápido, eu não vou contar lendo o texto todo, mas eu vou contar rapidamente a minha versão da história, bem rápido aqui. Talvez você nunca ouviu. Nós temos pessoas nos visitando aqui que talvez não se lembram da história. Eu vou te contar. É mais ou menos assim. Um pai tem dois filhos. O mais velho e o caçula. Todo caçula dá problema, não é verdade? Não? Eu já sentia... Então, essa revolta que estou sentindo acontecia naquela casa. Porque o irmão mais velho fala que não, mas... Então, assim, é isso, família é isso. Eu sou o caçula. Eu estou assumindo que eu dou problema. Meu irmão é o mais velho. Né? Quem aqui é caçula? Deixa eu ver. Não, mas só tem caçula aqui. Por isso que vocês ficaram bravos, né? Até o pastor André é caçula. Quem que é irmão mais velho aqui? Olha só. Tem algum do meio? Vocês não estão na Bíblia, tá, galera? Vocês não estão na Bíblia. Vocês não têm sermão para vocês. Vocês podem ir embora, tá tudo abençoado já. Mas é engraçado porque o irmão do meio, ele é um negócio curioso, né? Eu não tenho, mas eu sei que toda vez... o do meio, é o do meio. Tipo, o caçula tem alguma coisa, o mais velho, mas o do meio é o do meio. Brincadeira, brincadeira, não vão ficar bravos comigo. Bom, a parábola conta assim, estou contando para quem nunca ouviu, ok? O pai tinha dois filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo era o caçula padrão. O caçula que queria viver a vida, o caçula que estava aprontando, ele queria sair para conhecer o mundo, ele queria experimentar sensações. E ele pede para o pai, naquela época, a parte da herança dele com o pai em vida. Traduzindo, irmãos queridos, amigos queridos, se teu pai está vivo hoje, tu chega para ele e fala, pai, me dá minha parte já que eu quero ir embora, é tão ofensivo. Eu dizer, meu pai, eu queria que você, na verdade, tivesse morto, porque você vendia a casa logo e me dava minha parte para poder viver minha vida. Hoje é muito ofensivo, em 2019, fazer isso. Naquela época, era a maior desonra da história, um filho pedir para o pai a herança e querer viver a vida sem a relação com o pai. Traduzindo, esse filho queria viver. E ele vive. E ele sai e vive. O texto diz que ele sai e vive, vai comer, vai beber, vai viver as suas sensações, seus impulsos, seus instintos. E ele vive mesmo, até que o texto diz, e aí você pode agora ir para a Bíblia comigo, eu vou ler só um trechinho. Está aqui, verso 14. Lucas 15, verso 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra que ele vivia uma grande fome. E ele começou a padecer necessidades. Então ele gastou tudo e sentiu necessidade. Verso 15. Chegou-se até um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus servos. Olha essa relação, ele achava que ele era filho, saiu de casa, entendeu que já não era mais digno de ser chamado de filho, e voltou a pedir para ser chamado de servo. Tudo bem até aqui? Nem que eu for um servo, eu quero voltar para casa. O que tem de detalhe nesse texto, daqui a pouco eu volto para destacar para você. O fato é que o irmão mais velho também estava na casa, e esse obedecia.
Esse ficou na casa. Esse nunca pediu para ir embora. Esse continuou servindo o pai, arrumando a mesa para o pai, cuidando do gado do pai, da fazenda do pai. E a história conta, basicamente, que quando esse irmão mais novo volta, porque ele cai em si e volta para a casa do pai, o pai não espera esse irmão mais novo pedir perdão. O pai não espera ele declarar o seu discurso de perdão. O pai, por tanto amor que tem, por tanto desejo de ver salvação, redenção, abraço naquele filho, porque o filho é amado como filho, independente do que ele faz, e aqui está uma grande verdade para a gente hoje, né? A gente não acredita nisso, mas independente do que eu faço, eu continuo sendo filho de Deus. Independente se eu traí a confiança do Senhor, abandonei o Senhor, Ele ainda me trata como filho. Isso é uma coisa... assim, é um milagre de Deus, porque esse pai, no texto, ele corre, e antes do filho começar a falar, o filho fala ali um pedacinho, pai, eu peguei, o que aconteceu? O pai nem responde, o texto nem mostra a resposta do pai, só mostra o pai dizendo assim, põe a capa nele, devolve o anel, põe sandália, abraça, manda matar o bezerro, vamos fazer festa, porque meu filho estava morto e voltou. Esse é o amor do pai, por aquele que traiu a confiança do pai. Ele queria voltar a ser servo, só que o pai falou assim, você é meu filho. E um detalhe, eu não vou explorar cada detalhe aqui, mas o fato dele pôr o anel de volta, eu estava lendo hoje à tarde um comentário bíblico, um teólogo dizendo que o fato dele devolver o anel para o filho significava o seguinte, olha que interessante, eu nunca tinha visto isso, e hoje ao revisar isso aqui me veio à tona. O fato dele colocar o anel no filho não era apenas uma honra de retomar a família, o anel da casa, mas é que ele tinha direito à herança novamente. Puxa vida, gastou tudo, mas o pai fala, mas o que eu ainda tenho é seu. Você voltou a ser herdeiro. Tamanha graça que Deus trata a gente. Mas o mais velho estava lá, ouviu a festa, estava trabalhando, porque é o que ele sabia fazer, serviu o pai, estava trabalhando, nada de errado. Ele ouve a festa, o que está acontecendo? Pergunta para o funcionário, é o teu irmão. Ele voltou. Estava sumido, voltou. E aí você vai comigo para o texto, por gentileza. Está aqui, verso 25. O filho mais velho estava no campo, quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e a dança. Chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele falou, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. O pai insistia com o mais velho. E respondendo, ele disse ao pai, olha a mente desse filho, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos, nunca tive recompensa pelo que eu faço para o Senhor. Vindo, porém, esse teu filho, note que ele nem fala meu irmão, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado, e ele disse, filho, tu sempre estás comigo, olha essa frase, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O mais velho não conseguia se alegrar. E aqui eu vou usar algo que vai ajudar você a entender, citando um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele faz uma análise dessa parábola de uma maneira muito inteligente. Eu gostei disso aqui. O Kierkegaard diz assim, nossa vida é feita de angústias. Angústias. E por que a gente tem angústia? O ser humano é feito de angústia e tem angústia. Porque nós temos um pêndulo. Nós temos liberdade infinita para agir. Concordam comigo? Nós podemos fazer o que bem entendemos. Claro, tem um limite para essa liberdade. As leis da física, algumas questões nos limitam de fazer qualquer coisa. Mas nós temos liberdade infinita dentro do espectro para agir. Só que do outro lado, nós temos uma condição totalmente finita. Nós somos pó. Uma afta tira o nosso humor, não tira? Uma unha que dói. Já vi uma coisa. Homem não, geralmente não faz unha, sem preconceito, sem nada aqui. Mas geralmente o homem não faz. Não vai na manicure. Eu não sei se na Austrália os homens vão na manicure. Nem a mulher vai. Olha só. Olha que país mais moderno. Eu imagino isso. É muito caro, ok. Mas no Brasil as mulheres vão muito à manicure, né?
E os homens não vão. E quando o homem vai e pinta, eu não sei se tem alguém aqui, eu não vou falar isso. Não, mudei de exemplo, pronto. Enfim, eu sei que às vezes você puxa uma pelinha aqui. Isso, eu gostei dessa reação. E dói. E fica doendo. É só uma pelinha. Aí assim, a gente ouve muita história. Estava bem num dia, foi fazer um exame, check-up, para ver se estava tudo certo, descobriu um negócio. Você não acredita, 2 meses depois, faleceu. Já ouviu essa história? A gente tem liberdade infinita, mas condição totalmente finita. E isso, para o Kierkegaard, gera angústia. Porque eu posso todas as coisas ao mesmo tempo que eu não posso nada. E como é que eu lido com a angústia? De saber que eu tenho liberdade para agir, mas não posso fazer quase nada porque, na verdade, eu sou pó. Tenho limitações. Aí ele diz assim, tem 3 estágios que o ser humano desenvolve para poder lidar com a angústia. E os 3 estágios estão na parábola. Primeiro estágio é o filho mais novo. E o primeiro estágio é o estágio estético, segundo ele. Estético por quê? Porque lida com as sensações da estética. Aquilo que eu posso sentir, tocar, cheirar, engolir. Sabe? Tudo que tem a ver com estética, com sensações, prazer. Esse filho era o estágio estético. Ele tentava, através das sensações, do que ele queria viver, sentir, festejar, ele queria preencher, na verdade, um vazio. Uma resposta que ele não encontraria em lugar nenhum, mas ele estava tentando colocar isso como sensações, alegrias. O velho prazer que a gente fala, a velha felicidade. A tal busca da felicidade. Aquele momento incrível que você sente assim, eu sou feliz agora. Ele queria buscar isso. E o Kierkegaard diz assim, esse estágio todo mundo passa. Todo mundo que está aqui sentado, inclusive eu, a gente passa por esse estágio de tentar encontrar alegria, felicidade, plenitude em coisas que jamais vão dar isso para a gente. E a gente vive essa vida tentando encontrar resposta para a angústia em coisas que nunca vão responder à nossa angústia. E esse é o estágio da escravidão estética. Então ele diz assim, esse menino não era filho, ele era escravo. Escravo do quê? Dos prazeres. Escravo da própria lógica, escravo da própria intuição, da própria natureza. Ele não era filho, ele era escravo, ele era servo de si mesmo. Aí ele diz assim, mas o ser humano também tem um outro estágio. E aqui deve ter muitos que também vivem esse estágio. É o estágio ético. Um é o estágio estético. Outro é o estágio ético. E o ético é quando você fala assim, eu vou fazer todas as coisas como tem que ser feitas. Eu vou guardar tudo tintim por tintim. Porque isso de alguma forma vai responder à minha angústia. Eu vou ser o mais obediente que eu puder. E não há nada de errado nisso. O problema é que ele tinha uma mentalidade da seguinte forma. Pai, há tanto tempo eu te sirvo. E o Senhor nunca me deu nada. Ele não servia por amor. Ele servia porque ele queria sempre merecer alguma recompensa. Esse filho, segundo o Kierkegaard, também é escravo. Escravo da própria ilusão da falsa obediência. O texto diz assim, ele se indignou, não quis entrar. E o pai insistia com ele. Mas respondendo, ele disse, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento. Esse é aquele que diz assim, pai, eu nunca transgredi uma vírgula do que o Senhor me pediu. Será que eu não mereço algo? Mas a angústia permanece. Já viram alguém que frequenta a igreja há tantos anos, ou tem religião há tantos anos? Guarda todas as coisas, entre aspas, mas não tem alegria? Vocês conhecem pessoas assim? Aqui não tem na Austrália. Mas lá no Brasil tem um monte. Que vai para a igreja, vai para a fé, vai para a religião, vai para a religiosidade e despeja na religiosidade as expectativas todas para lidar com as angústias. Mas isso não é ser filho, ele continua sendo escravo da própria obediência vazia. Então o Kierkegaard vai dizer o seguinte, um é escravo dos prazeres, outro é escravo da própria lei de forma vazia. Uma lei meritória, que quer merecer a salvação, merecer o favor do Pai. O pai insiste com os dois. Com um ele abraça, o outro ele vai lá fora e fala, vamos filho, você é meu filho, tudo que é meu é teu. Mas ele diz, mas tem o terceiro estágio. E o terceiro estágio, não é o estético nem o ético, ele diz assim, o terceiro estágio é o estágio religioso. Religioso em que sentido? Ele é espiritual, é o salto da fé. E ele diz assim, este camarada aqui do terceiro estágio salta pela fé e cai nos braços do Pai. Porque ele entendeu uma coisa. Na vida do discipulado,
Antes de ser servo de Deus, você tem que ser filho de Deus. Sem ser escravo dos prazeres. E quem luta com sensações e prazeres aqui sabe o que estou dizendo. Ser escravo é o bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço toda hora. Aquilo te domina. Tenta responder suas angústias, mas nunca responde. Te leva para um círculo pior ainda de culpa e de medo de Deus. E de, pior ainda, roubar seu sonho, roubar tua dimensão de chamado, rouba a tua alegria de servir a Deus, rouba tudo, esse estágio. Esse aqui muitos de nós vivemos. Não, eu sou cristão, eu venho à igreja, eu entrego o que tem que entregar, eu dou o que tem que doar, eu oro quando tem que orar. Ah, pastor, eu até orei às 9 horas hoje, olha só. Até orei hoje, eu tô voando, pastor. Eu tô já, até que alguém brincou comigo aqui, se Jesus... Ah, o Rodriguinho, vou te expor, cara. Ele falou assim, se Jesus chegasse agora, eu já subia. Já pode me levar. Então, vive assim, só que não encontra o quê? Alegria. Porque é escravo da obediência que tenta merecer o favor de Deus. O estágio religioso, ele diz assim, você salta e salta no braço do pai para dizer assim, pai, deixa eu só aprender a ser filho. Deixa eu só saber que eu sou filho. E o pai fala assim para esse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Antes de ser discípulo, a gente tem que ser filho. E eu quero fazer um teste com você agora. Para saber se você é filho mais velho ou filho mais novo. Você topa esse teste? Sim ou não? Topa? É uma interação, é para dar uma acordada. Então pega o celular aí, vai ser útil. O celular agora está liberado na igreja, pode pegar. Vai ser útil. Pega o celular, não olha seu Facebook, seu Instagram agora, abre o bloco de notas dele. Fazer um teste com você bem rapidinho aqui, ó. Será que você sente alguém que é filho, que realmente aceita a salvação como um presente? Vamos ver. Responde aí, coloca aí, número 1 no bloco de notas, número 1. Imagina que cada opção é A, B, C e D, tudo bem? Você pode colocar só a letra. Na sua opinião, veja, ó, você pode ser um membro de igreja antigo, que frequenta essa igreja há anos. Você pode ser um visitante hoje, que não conhece essa linguagem, talvez. Mas eu queria que você participasse, tá bom? Você pode colocar a resposta que você quiser. Bem rápido, vamos lá, dinâmico. Na sua opinião, a salvação acontece pela fé somente, pela graça somente, pelas obras somente ou pela junção de fé, graça e obras? Aí você coloca A, B, C ou D. Não pode colar, porque aí já acaba a salvação na hora. Tá bom? Porque a outra já começou a olhar de lado, assim, não dá. A, B, C ou D. Tudo bem? Foi? Posso passar? Não importa, pastor, mas eu não sei nada de Bíblia, eu não sei nada... Não tem problema. É bom que, se você estiver curioso, a gente pode depois te ajudar a descobrir. Tá bom? Ah, pastor, eu queria entender mais sobre isso, mas vamos lá. Vamos lá, rapidinho agora. Verdadeiro ou falso? Você vai colocar V ou F, só isso, tá? V ou F. Somos salvos por uma combinação de fé e obras. Fé no sacrifício de Cristo e obras de obediência aos mandamentos de Deus. Verdadeiro ou falso? Somos salvos por uma combinação de fé e obras. Fé no sacrifício de Cristo e obras de obediência aos mandamentos de Deus. Verdadeiro ou falso? Colocou? A Isa já respondeu, pessoal. A Isa é aquela aluna que termina rápido. Ela sabe aquele aluno que você sempre entrega a prova primeiro? Aí você nunca sabe se ele manjou muito ou se ele não sabia nada. Então, mas eu não sei, a Isa, não sei se você é que sabe tudo ou que não sabe nada. Vamos lá. 2. Somos salvos unicamente pela fé, mas obediência aos mandamentos melhora a nossa imagem diante de Deus. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. 3. A salvação é pela fé, mas para garanti-la, temos que viver de modo digno diante de Deus. A salvação é pela fé, mas para garanti-la, temos que viver de modo digno diante de Deus. E aí, mozão? Já está respondendo? Daniel, está respondendo, Daniel? Tá bom. Eu esqueci a sua farinha láctea, viu? Número 4. Ninguém pode ter a certeza da salvação enquanto o seu caráter apresentar falhas e debilidades.
Vou repetir. Ninguém pode ter certeza da salvação enquanto seu caráter apresentar falhas e debilidades. Número 5. Tem que ser mais rápido, senão... Vamos lá. Somente Jesus pode resolver o problema do nosso pecado passado. Mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Essa eu vou repetir. Somente Jesus pode resolver os problemas dos pecados passados. Mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Jesus resolve o pecado do passado. Esse pecado agora tem a ver com obediência e santidade diante de Deus. É isso. Verdadeiro ou falso? Quem já desistiu? Ninguém, tá bom. 6. Justificação. Lembra que se você não sabe esses termos, não tem problema. Na verdade, você está aqui para falar assim, puxa vida, se tem tudo isso, eu quero descobrir mais. Então, se você está visitando a gente hoje, me procure e fala, pastor, fiquei perdido. Eu quero te conhecer, o pastor André também quer te conhecer, porque a gente está aqui para poder bater esse papo junto. Justificação é o que Deus faz por nós ao nos perdoar. Santificação é o que fazemos por Ele ao obedecermos os seus mandamentos. Justificação é o que Deus faz por nós. Santificação é o que nós fazemos por Ele, obedecendo os mandamentos. Verdadeiro ou falso? Para terminar, vamos lá. Número 7. Deus exige de nós perfeição, o que só é possível mediante a completa obediência à lei. Deus exige de nós perfeição, o que só é possível pela completa obediência à lei. 8. A justiça de Cristo aceita pela fé, essa é boa, é nosso passaporte para o céu. Mas o visto de entrada é nossa perfeita conformidade aos mandamentos de Deus. Essa tem que saber ainda. A justiça de Cristo aceita pela fé é nosso passaporte para o céu. Mas o visto de entrada é nossa perfeita conformidade aos mandamentos de Deus. Tá confuso ou tá tranquilo? Tá tranquilo? E quem senta no fundão lá? Tipo o Marcelo, né? Senta no fundão, mas tem cara de inteligente. Só que... Beleza? Número 9. No dia do juízo, nossa absolvição ou condenação dependerá daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Verdadeiro ou falso? Tá com dúvida? Absolvição, você vai ser declarado inocente. No dia do juízo você vai ser absolvido ou condenado, vai depender daquilo que você fez ou deixou de fazer. Beleza? Última. Só serão glorificados aqueles que nesta vida alcançarem vitória sobre todos os pecados e tendências pecaminosas. O que você falou? Ele falou, acho que eu ouvi que você falou que estaria todo mundo morto, é isso? Não sei. Verdadeiro ou falso? Beleza. Prontos para a resposta? Estão curiosos? Como é que é? Passa o gabarito? Vamos lá. Esse é o Enem da salvação. Vamos lá. Vou passar o gabarito agora. Todas as afirmações são falsas. Se você colocou verdadeiro em alguma, não tem problema. Se você colocou em 2, não tem problema. Se você colocou em mais de 5, nós queremos orar com você no final do culto. Se você colocou mais de 7, fique aqui essa noite para a nossa vigília. Mais de 8 ou 9, você será rebatizado sábado. Deu para entender a lógica do negócio? Todas as afirmações têm um detalhe. Não fui eu que fiz esse teste, foi um teólogo, pastor Wilson Paroski. Ele é doutor em Novo Testamento. E esse teste é uma brincadeira séria, lógico, eu fiz muito rápido, eu sei disso. Mas assim, em todas as frases existe um problema. Por que todas são falsas? Você fala, puxa vida, mas não é possível que aquela é falsa, eu coloquei verdadeiro. Aquela tem que ser verdadeira. Todas as frases contêm o elemento humano como processo de salvação. Em todas as frases, de alguma forma eu faço a salvação depender de quem? De mim. E em todas as frases, mesmo que eu diga assim, puxa, mas o passaporte para o céu é o que Jesus fez, mas o carimbo é o que eu faço. Em todas as frases,
tem uma ligeira interrupção humana, como se de alguma forma nós, seres humanos, filhos de Deus, tivéssemos algo a ver com o fato de recebermos um presente. A Bíblia diz: nós somos salvos pela graça. Isso não vem de obras. E quando a Bíblia diz isto não vem de obras, é porque não vem de nenhuma obra. Nenhuma obra. Você pode fazer todas as obras, porque não é nenhuma dessas que você faz que garante a salvação. A salvação é um presente pela graça. E as obras são uma consequência de eu estar sendo salvo e ter sido salvo por Jesus. E eu vou vivendo em salvação o tempo todo. A mensagem dessa noite, e eu vou terminar com uma dinâmica aqui, para você nunca mais esquecer, é que antes de ser discípulo, você tem que entender que você é um filho e uma filha salva pela graça de Jesus. Se você não for salvo hoje, aqui nesse momento agora, e aceitar a alegria da salvação, e amanhã por sua vez fazer o mesmo, e amanhã por sua vez fazer o mesmo, não é no futuro que a salvação vai ser dada. Ela acontece agora. Agora. Agora eu digo: Senhor, eu aceito o presente, eu quero ser teu filho, eu quero ser tua filha, eu quero ser herdeiro, porque alguns vivem como filhos mais velhos, servindo o pai em troca de salvação, mas são escravos da obediência. Alguns são como filhos mais novos, são escravos de si mesmo. Essa mensagem geralmente incomoda a gente, sabe por quê? Porque se a graça não incomoda, não é graça. Vou repetir: se a graça não incomoda, não é graça. A graça tem que incomodar a gente, tem que ser: mas como assim? Por exemplo, os trabalhadores da vinha, é uma parábola, ficavam lá na praça, vinham buscá-los para trabalhar. Um saía 9 da manhã, horário da Austrália, para ganhar um denário, que é o salário do dia do australiano. Vamos colocar assim, $100, tudo bem? $100. Só que um saía 3 da tarde, para trabalhar bem menos, e ganhava $100. E tinha um que saía às 4:30 da tarde, que acabava às 5. E às 4:30 ele vinha e ganhava quanto? $100. Só que quando chegava na hora de pagar, o que chegou às 9 ficava como? Revoltado. Porque aquele senhor agiu com graça para quem chegou às 4:30. E aí ele fala: eu combinei com vocês iam trabalhar por $100. Por que vocês estão reclamando? Não, mas não é justo. Então a graça incomoda quando alguém oferece algo demais para o outro. A graça escandaliza a gente. E essa graça chama a gente de filho e de filha, independente daquilo que você acredita sobre você, daquilo que o mundo diz sobre você, daquilo que o inimigo diz sobre você. Deus continua te chamando de filho e filha. E para ser discípulo, tem que encontrar primeiro essa identidade. Eu quero fazer uma ilustração para a gente terminar aqui hoje, antes de eu fazer um chamado a você. Eu preciso de 4 voluntários. Talvez eu até dê um presente. Talvez. 4 voluntários. Eu não vou te expor, pode vir para cá. Eu não vou te entrevistar, você não vai precisar falar nada. Não vou te expor de maneira nenhuma, é um negócio de verdade. Mas eu preciso de você. Pode ser homem, mulher também. Voluntários. Claudinha, mais 2. É Luma, não é? Luma, mais um. Vem aqui em cima, por favor. Não vou te expor. Guilherme. Não vou te expor mais do que isso que já está exposto. Vamos falar sobre a graça de Deus. Eu quero que você saia daqui sabendo o que é ser justificado pela fé e ser filho de Deus. Antes de ser discípulo, antes de ser servo, nós somos filhos. Olha que interessante. Quem que vai ser Deus aqui? Me ajudem a escolher. Nossa, tá com uma cara de Deus hoje que eu vou te falar. Vai pra cá. Muito bem. Por sua vez, então, quem será Jesus? A Luma. Jesus, tá bom. Luma vai ser Jesus, fica aqui. Tá de branco, né? Tá bom. Quem vai ser o Espírito Santo? Porque o outro vai ser o pecador, então escolhe bem. O Olavo é o Espírito Santo, a pecadora é a Claudinha. Tá bom. Claudinha, é a sua igreja, é a sua comunidade. Pessoal, é só uma brincadeira, tá? Então vamos lá. Como é que acontece a justificação pela fé e por que o pai da parábola trata como trata o mais novo e o mais velho? Para chamar os dois de filhos. Porque Deus... Você é pecadora, né? Pode parar aqui, Deus. Aqui. Assim, olhando para cá. Não. Aí.
Claudinha, só dá as mãos para ele, por favor, só para exemplificar. As duas, pode ser. Deus, quando criou o homem, o ser humano, a humanidade, criou o homem à sua imagem e... Ok. Então, se Deus é eterno, o homem é eterno. Se Deus é santo, o homem era santo. Se Deus é todo amor, o homem era todo amor. Se Deus era justo, o homem era justo. E assim a imagem de Deus foi colocada no homem. Deus soprou o Espírito sobre o homem. E o homem se tornou como Deus. Um filho de Deus. Perfeito. Mas o pecado faz o que entre o homem e Deus? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, pode se afastar um pouquinho para trás aí. O pecado faz separação. E a Bíblia diz, eu tenho aqui o PowerPoint, cadê ainda? Está aí? Eu perdi meu pointer. Está aqui. Pode voltar lá, por favor, a tela. A Bíblia diz o seguinte, que o salário do pecado é a... Então, se o pecador pecou, ele tem um salário a receber. O que é? Morte. Pensa nisso. Não é morte só de morte morrida. É morte eterna. Morte eterna é desaparecer, é nunca mais existir. Então, ele merecia desaparecer, o pecador. Ok. O pecado diz que atingiu a todos. Toda alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Todos pecaram. Todos pecaram. Estamos sem a glória de Deus. A glória de Deus, a imagem de Deus foi perdida do homem. Se afirmamos que estamos sem pecado, a gente se engana nós mesmos. A verdade não está em nós. Então, quem é que pode dizer aqui que está sem pecado? Ninguém, porque se a gente fala que está sem pecado, a gente está enganando nós mesmos. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde para a tua fidelidade, mas não leves do teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O bem que eu quero, o mal que não quero. Sabe aquele conflito? Miserável homem que sou, quem vai me libertar do corpo dessa morte? O coração do homem é enganoso. Ele acha que está fazendo bem, na verdade não está fazendo bem. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la? Então será que tem alguém que tropeça aqui em um ponto? Porque se tropeça em um é como se tivesse quebrado todos. Há alguém justo que pode dizer assim, eu mereço salvação? Não. Aí para isso, para cumprir essa lei, Jesus entra na história. Pode entrar aqui. E a Bíblia diz o quê? O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu te amei com amor eterno e com amor leal eu te atraí. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Agora vamos lá então. Jesus, abre por favor os braços, só para exemplificar. A Bíblia diz, pode linkar aqui, linka com Deus, pode linkar, isto. A Bíblia diz que Jesus faz a ligação entre o homem e Deus. O texto diz, ele foi ferido por conta do pecado de quem? O pecado do pecador recaiu sobre Cristo. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que deveria ser sobre o pecador, mas que hoje traz paz para nós, caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Continua, se cansar? Assim que se alguém está em Cristo, esse alguém é o quê? E Jesus vai ver o fruto do seu trabalho. Com o seu conhecimento, esse justo vai justificar muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele se deu a si mesmo por nós. Fomos justificados pela fé e agora temos paz com Deus. Preste atenção aqui, querida igreja. Jesus Cristo entrou na história e fez paz entre o pecador e Deus. Cadê o Espírito Santo? Vem cá. Vai lá em volta do pecador. Um pouquinho mais para frente, por favor. Isso.
O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, Espírito, dá uma volta aí, se mexe, porque o Espírito nunca está parado, ele está sempre em movimento. Então, isso. Aí, o Espírito Santo, ele está sempre se movendo. Pensa nisso, é só para você não esquecer. E enquanto ele se move, a Bíblia diz assim, ele aponta o caminho e diz assim, não é para cá, é para lá. E ele testifica, exatamente, ele testifica no coração do pecador, dizendo o seguinte, como se ele dissesse assim, olha, você é filha de Deus. É o Espírito que diz no coração dela, você é filha de Deus. Você é filha de Deus. E o Espírito aponta para quem? Para Cristo. E o Espírito até ajuda a interceder na oração. Já ouviu esse texto? Quando a gente não sabe como orar, quem ora conosco, ou quem nos ajuda a interceder? O Espírito. Então nós temos aqui a Trindade trabalhando sobre ou para que o pecador entenda quem é Jesus, apontando para Jesus, literalmente. Agora pode parar, Espírito. Pode parar o trabalho do Espírito. O que acontece quando a gente peca? Há separação. A gente perde a semelhança, mas não há separação de distância, porque Deus é Emanuel, é Deus conosco. Não há nada que a gente faça que nos afaste do amor de Deus. Aquele filho em meio àquela lama, comendo bolotas de porcos, tinha a presença do Espírito Santo trabalhando na vida dele. Por isso cai em si. E mesmo que volte pela fome, porque ele volta pela fome. Ele tem fome e volta. Ele não fala, tenho saudade do meu pai. Ele fala, tenho fome, quero comer. Ele volta nem que for para ser servo. E o pai abraça. Olha o que acontece aqui. Quando a gente erra, Claudinha, calma. A gente, sob a influência do Espírito, recebe o desejo de pedir perdão. Porque uma consciência é expandida. E a gente ora e a Bíblia diz uma coisa linda. Nós temos um advogado junto ao Pai. Se pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque nós temos um intermediador, um mediador que está ao nosso favor. Ele nos defende. Agora, a beleza disso tudo é que no dia do juízo, vira de frente. Você vira de frente para Ele. Claudinha, fica bem escondida atrás dela, bem escondida. Isso. Você, Espírito, fica por perto. Tá ok? Só por perto. O Espírito está bem, ele está trabalhando bastante hoje. Isso é bom, né? Amém? Amém? No dia do juízo, Deus vai julgar quem? O pecador. E aí eu pergunto para Deus, fica bem escondido. No dia do juízo, eis que aparece no dia do juízo o pecador. E eu pergunto a você, quem você vê, Deus? Jesus. Se alguém está em Cristo e se alguém é nova criatura. A obediência de Cristo é imputada, é colocada sobre o pecador. A santidade de Cristo, Ele carrega o pecado e troca por santidade, coloca a santidade em nós. E no dia do juízo, ao invés de, se Jesus sai daqui, imagine isso aqui no dia do juízo, o que acontece? Não, mas peraí, eu fiz tantas coisas, presta atenção, igreja, presta atenção, eu servi a vida toda na Sydney, na comunidade de Sydney de língua portuguesa, eu doei tudo que eu tinha, eu cantei no louvor, eu fiz tantas coisas boas para as pessoas, eu tenho obras para mostrar, mas quando encaro um Deus santo, sem a mediação de Jesus, não há obras, porque as obras são trapos de imundícia, elas não compram salvação. Mas quando Cristo entra na história, e eu gosto dessa figura, é só uma imagem, e Deus vai julgar o pecador, Ele não consegue ver o pecador, porque a gente está escondido em Jesus. Nós somos justificados pela fé, porque o pecador crê em Jesus, ele recebe salvação e tem paz com Deus. E o Espírito não para de trabalhar. Você veio aqui nessa noite, obrigado vocês, obrigado Espírito. Continue trabalhando. Bastante. Você veio aqui nessa noite para lembrar o seguinte: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não é servo de Deus ou serva de Deus tentando mostrar algo para Deus. O discípulo que não entende que tem que ser filho de Deus, primeiro receber essa graça, essa justificação, você não consegue caminhar. Você não consegue abandonar nada. Porque tudo que você abandonar
sem ter esse amor, sem ter esse amor brotando de dentro do coração, tudo que você conseguir mudar dentro de você, nada disso terá efeito ou sentido, se não for feito pela graça e para a graça de Deus. Essa talvez seja a maior verdade do Evangelho, que eu ilustrei de maneira infantil para vocês hoje. Se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. Eu quero terminar lendo um trecho de um livro, bem curtinho, falando sobre a graça. A graça que eu tenho pregado a vocês aqui não é a graça barata. Uma graça que acolhe o pecado. A graça do discipulado é a graça que o Bonhoeffer descreveu assim. Graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Perdão, mas sem arrependimento. Graça barata é batismo sem disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado. Graça barata é graça sem cruz. É graça sem Jesus Cristo. E aí ele diz assim, mas a graça preciosa, e é essa que eu quero que você leve no coração hoje. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo que ele tem para poder ter essa graça. É a pérola preciosa, cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. É o Senhor e o régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga a sua rede e o segue. Isso é graça preciosa. A graça preciosa é o evangelho que se deve procurar sempre de novo. O dom pelo qual se tem que orar, a porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama para o discipulado. Olha que bonito isso. A graça é preciosa porque convoca a gente para o discipulado. A graça é preciosa por chamar a gente para o discipulado de Jesus. É preciosa por custar a vida do ser humano. E é graça por assim também lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado. E é graça por justificar o pecador. Essa graça, sobretudo, preciosa por ter sido preciosa para Deus. Por ter custado para Deus a vida do seu próprio filho. Vocês foram comprados por um preço. A graça é preciosa, sobretudo, porque Deus não achou que seu filho fosse preço demasiado caro para pagar pela nossa vida. Antes, ele deu a Cristo por nós. Antes, ele deu a Cristo por nós. Essa graça que nos alcança hoje custou tudo para Deus. Custou a vida do Filho de Deus. E eu queria convidar você a, nessa noite, lembrar do que a gente leu lá no início. Você não precisa abrir, você só vai ouvir com o coração aberto agora. Nós lemos assim, ó. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho no seu coração, para dizer, papai. Assim você já não é mais escravo, você é filho. Vou repetir, você não é mais escrava, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E porque você é filho, você já é herdeiro de Deus. Então, não seja um discípulo escravo dos prazeres, porque isso não responde à nossa angústia. Quem é escravo dos prazeres já sentiu o que a culpa, o descaso pela lei de Deus causa no coração. A gente sabe que isso não responde à angústia. Mas também não seja escravo de uma obediência vazia que tenta merecer algo que não se compra. Porque também gera uma nova angústia. A angústia de nunca estar satisfeito, nunca estar feliz. Sabe qual é a angústia que gera? De nunca entender o seguinte: filho, eu estou sempre com você. Tudo que é meu é teu. A gente não entende isso. Eu queria que você saísse daqui nessa noite sabendo que o compromisso do discipulado primeiro começa com o compromisso de ser filho de Deus. De aceitar essa filiação, esse abraço. Que Deus abençoe você na sua jornada. Que a graça que te carregue seja a graça preciosa. A que não abraça o pecado. Ela te liberta do pecado. E ela justifica o pecador. Que essa ceninha que a gente viveu aqui marque teu coração para essa noite. Existe uma trindade trabalhando em seu favor nesse lugar aqui e agora. Para que você aceite a filiação de Deus. Aí depois que você entende isso, que o reino está chegando, mas está aqui agora.
que há fogueiras sendo lançadas no teu caminho para a reconciliação com Jesus e para o teu chamado, e entende que você é filho e filha de Deus, o que eu falar daqui para frente, meu irmão, se eu falar assim, abandona o que você está fazendo agora, é lógico que eu abandono, eu sou filho dele. Agora vai e faça discípulo. É lógico que eu vou, porque eu sou filho. Ele me ama, tudo que é dele é meu. Tudo faz sentido. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu casamento. Que novos filhos e filhas de Deus aqui saiam daqui hoje reconciliados. Quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, a gente agradece pelo Evangelho. Pela boa notícia de que fomos reconciliados com Deus, Pai. Nessa noite a gente olhou para uma parábola tão conhecida, Senhor. E talvez a gente se encarou ali de alguma forma, ou no mais novo ou no mais velho. Mas que a gente não saia daqui nem escravo de um, nem escravo do outro, do que eles representem. Que a gente saia daqui dando o salto da fé e se jogando nos braços do Pai. Sabendo que o nosso discipulado começa com a graça preciosa que nos alcança nessa noite, Pai. Que o nosso discipulado começa quando a gente sabe que é insuficiente. Que o nosso discipulado começa, Senhor, quando a gente sabe que não há nada que a gente possa fazer para merecer ser teu discípulo, tua discípula. Mais uma vez eu oro para que essa mensagem maravilhosa do Evangelho traga alegria para o nosso coração nessa noite, Pai. Se tem algum filho seu, alguma filha sua que está aqui nessa noite, que já não se sente digno de ser chamado filho, que receba um anel de volta, que receba a capa de volta, que haja festa no céu, que haja perdão e reconciliação num coração aqui nessa noite, Pai. Se existe alguém que se enxerga no filho mais velho tantas vezes servindo, há tantos anos servindo, mas sem alegria, sem talvez ter relacionamento com o Pai, saber que é herdeiro, que ele saia daqui disposto a renovar esse relacionamento com Cristo e com o Pai de maneira saudável, alegre, que haja alegria nessa semana, que haja leveza no coração nessa semana, Pai. Tira os fardos da obediência que muitas vezes a gente falha, mas a gente se afasta tantas vezes do Senhor por medo. Tira os medos do coração, Pai, que esse amor lance fora todo medo, Senhor. Aqueles que têm medo da salvação, aqueles que têm medo do juízo. Que a gente creia no sacrifício de Jesus. Que Ele nos abrace nessa noite. Que nosso discipulado seja feito pela graça preciosa, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.